Olá, no Universidade Aberta de hoje nós vamos conversar sobre um programa aqui da UPF que promove ações de ensino, pesquisa e extensão para toda a comunidade. O objetivo é esclarecer os acadêmicos e a comunidade em geral sobre assuntos relacionados à saúde. E agora, em tempos de pandemia, esses esclarecimentos se tornam ainda mais importantes. Mas antes de conversarmos sobre o assunto de hoje, vamos conferir mais uma edição do Descomplica, que hoje esclarece para a gente o que é o fichamento. E aí, você sabe? Não? Então confere aí. Você já ouviu falar em fichamento? No Descomplica de hoje vamos tentar entender o que isso significa. Fichamento é um registro feito em fichas, onde se pode simplesmente reunir citações ou incluir tópicos e expor uma análise crítica de determinado texto. Além de ser cobrado como trabalho acadêmico, o fichamento também é muito útil para a produção dos demais textos. Seu objetivo é fazer com que o estudante separe de forma dinâmica os principais pontos de uma obra. Ele é muito utilizado como técnica de estudo pessoal e muito útil como metodologia de pesquisa do TCC. Também serve para organizar apresentações. O fichamento pode ser dividido em categorias. O fichamento de conteúdo, que destaca a ideia do autor e a sua visão sobre o tema. O fichamento bibliográfico, que apresenta uma síntese e análise do texto. E o fichamento de citações, que transcreve citações do original, entre aspas. Espero que você tenha entendido um pouco sobre o fichamento e aguardo você no próximo Descomplica Ciência. Até mais! Voltando ao nosso assunto de hoje, sabemos como é importante cuidar de nós mesmos e manter uma vida saudável. Mas muitas vezes a gente não sabe ao certo onde buscar orientações sobre diversos assuntos relacionados à área da saúde. Principalmente agora, em tempos de pandemia, quando temos que manter um afastamento social. E essa comunicação, muitas vezes, pode ficar ainda mais difícil e menos acessível. Foi aí que um programa aqui da universidade adaptou suas atividades para o chamado novo normal. O que antes era feito presencialmente, agora é realizado de forma remota. Ficou curioso para saber qual programa é este? Então fique ligado que a Universidade Aberta está só começando. O Programa de Educação Continuada Ligas Acadêmicas desenvolve ações dentro da sala de aula, de espaços de trabalho e junto a instituições e à comunidade, sobre diversos temas na área da saúde. Com orientação dos professores, o programa realiza as ações através das ligas acadêmicas, que são grupos formados por estudantes do curso de medicina. Ao todo, são 26 ligas que pertencem ao programa. E quem coordena tudo isso é a professora Maria Lúcia Dalmagro. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso Universidade Aberta para falar sobre esse importante trabalho que vem sendo realizado pelas ligas acadêmicas do curso de medicina da UPF. Mas antes da gente falar das ações que vêm sendo realizadas durante a pandemia, professora, explica para a gente o que são exatamente as ligas acadêmicas e como que elas funcionam. Muito obrigada. É importante ressaltar que as ligas acadêmicas na Faculdade de Medicina, elas são promovidas pelos alunos, né, com orientação de professores, que têm interesse, né, em estudar algumas áreas específicas, né, da área da saúde. E que essas ligas acadêmicas, por meio das atividades, elas devem atender o tripé, né, da extensão universitária, que é ensino, pesquisa e extensão. As ligas acadêmicas na Universidade de Passo Fundo, elas acontecem desde 2005. No entanto, em 2015, nós procuramos organizar, né, o seu regimento para conduzir de que forma essas ligas estariam vinculadas ao programa, né, de ligas acadêmicas.
E também vale ressaltar que as ligas acadêmicas são entidades sem fins lucrativos, né? Professor, e todos os estudantes podem participar, porque são 26 ligas acadêmicas. Como é que elas são divididas? Como que esses estudantes também do curso de medicina, eles escolhem a liga que querem participar? Como é que é feita essa seleção? Bem, como eu estava falando, a partir de 2015, né, a gente trabalhou no sentido de ter uma regulamentação das ligas acadêmicas, e também esse regulamento contempla, né, o Conselho das Ligas Acadêmicas, que é o conselho que se reúne mensalmente e que discute a questão da aprovação, de avaliação, de continuidade ou não, né, das ligas acadêmicas. Bem, as ligas acadêmicas devem seguir este regulamento, no qual ele diz que as ligas acadêmicas são da Faculdade de Medicina, mas elas deverão desenvolver ações interdisciplinares, interprofissionais, multiprofissionais. Com isto, cada liga acadêmica, né, possui o seu regimento interno e ela vai fazer a sua seleção conforme a necessidade, o número de estudantes que eles precisam para desenvolver as suas ações, os seus estudos. No regulamento, diz que são, no mínimo, 10 alunos da Faculdade de Medicina, sendo que 2 deverão ser de outros cursos, e no máximo 25 alunos cada liga acadêmica, né? Então, a partir do regimento de cada uma delas, elas vão realizar a seleção dos alunos, que é através de edital de seleção publicado no site da UPF. Normalmente são provas escritas e entrevista, né? Há muita concorrência para a questão, né, da participação das ligas. Com relação a quem pode participar, todos os alunos da área da medicina, no entanto, cada liga, dependendo da temática, ela vai estabelecer no seu edital de seleção qual o nível que o aluno já deve estar cursando, né, para poder estar desenvolvendo as ações daquela liga. Porque, como elas são áreas de especialidades, por exemplo, a liga de psiquiatria, o aluno que está no primeiro, segundo e terceiro nível, ele ainda não teve a disciplina de psiquiatria. Então, fica difícil ele estar trabalhando junto com os demais, né? Não que não seja possível. Mas, algumas ligas é importante, cirurgia geral, que o aluno já tenha passado pela disciplina de cirurgia geral, visto que as ações das ligas, elas são complementares à formação, né? Então, procura-se estabelecer essa questão também. Os alunos, eles permanecem em média 1 ano, né, nas ligas, tem alunos que permanecem mais, os alunos recebem a certificação via Vice-Reitoria de Extensão, visto que este programa ele está vinculado à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, e o aluno, então, ele recebe a sua certificação, né? Pelo período que ele participou, é claro, com alguns critérios que ali estão descritos, né, para a questão da participação, para que ela seja efetiva, para que ela possa propiciar ao aluno realmente o aprendizado, né? E é importante também a gente dizer que as ligas acadêmicas, elas também têm caráter, né, de transformação social. Então, as ligas acadêmicas que desenvolvem ações na comunidade, que vão estar desenvolvendo através de eventos, através de parcerias com unidades básicas de saúde, com o Centro de Referência da Assistência Social, com escolas, com o CREAT, e dentre outras. Então, dependendo da temática de cada liga, eles vão fechando essas parcerias para desenvolver atividades relacionadas à sua temática. Então, a gente está falando, não é, professora, de um aprimoramento na formação técnica, é claro, dos estudantes, não é? Mas também na formação cidadã, não é? Porque a gente está formando também médicos, mas médicos, não é, comprometidos com a cidadania, comprometidos com a comunidade. E justamente as ligas, elas vêm fazer essa formação, é isso? Isso, e também a gente preza muito para que as atividades de extensão, elas não sejam apenas a organização de eventos, de congressos, enfim, mas que tenham ações que sejam desenvolvidas ao longo do ano, né, nas comunidades.
Por exemplo, nós tivemos a Liga de Ginecologia e Obstetrícia, que ficou desenvolvendo por 2 anos e meio atividades no CRAS, que é o Centro de Referência à Saúde da Mulher. Então, assim, dependendo da necessidade de cada instituição parceira, os alunos vão organizando as atividades. Neste caso, elas eram quinzenais, né? Então, aqueles adolescentes que fazem, né, parte do CRAS, eles puderam ter a oportunidade de ter informações com relação à sexualidade, com cuidados com o corpo, qual é o crescimento, como é que se dá o crescimento e desenvolvimento, né? Enfim, foi uma das atividades bem bacanas, né, que a Liga de Ginecologia e Obstetrícia desenvolveu. Sem dúvida, é a contrapartida, não é? A comunidade que só uma universidade comunitária realmente comprometida com a formação cidadã é que pode dar. E olha só, a gente já falou que uma das principais funções de uma liga acadêmica é agregar a formação acadêmica em uma área médica específica. Por isso, o programa que nós estamos trazendo hoje possui vários alunos voluntários. E um deles é a acadêmica de medicina Vitória Zambronha. Então, antes de nós irmos para o nosso intervalo, vamos conferir o depoimento da Vitória. Por mais que esse ano tenha sido atípico, a Lagos conseguiu se organizar muito bem. Nós estamos organizando aulas internas semanalmente de forma online, palestras de forma online para toda a comunidade, com profissionais de diversos cantos do Brasil e também em parceria com a UPF TV, nós organizamos vídeos falando sobre o Covid-19 em gestantes, em mulheres que amamentam e em pessoas no geral. Na minha opinião, participar de uma liga acadêmica só tende a agregar, tanto pessoal como profissionalmente, porque nela nós entramos em contato com alunos de diversos cursos, de outros semestres e também temos um contato direto com profissionais especialistas. E além disso, nós temos a felicidade de poder passar um pouquinho da nossa sabedoria para a comunidade em geral. Estamos de volta com Universidade Aberta. Hoje estamos conversando com a professora da Faculdade de Medicina, Maria Lúcia Dalmagro, coordenadora do Programa de Educação Continuada Ligas Acadêmicas, que durante a pandemia realizou diversas atividades internas e externas sobre temas da saúde, além de fazer publicações semanais sobre a Covid-19. Mas antes de voltarmos a conversar com a professora, vamos acompanhar o Fique Sabendo de hoje, que conta um pouco mais sobre a história das ligas acadêmicas no Brasil. Confere aí. Você sabe como surgiram as ligas acadêmicas? Foi no século XX com uma estratégia extracurricular. O objetivo foi aprofundar tudo aquilo que era aprendido dentro da sala de aula. A primeira liga acadêmica no Brasil surgiu em 1920, chamada Liga de Combate à Sífilis. Algumas décadas depois, em período militar, os acadêmicos da área da saúde ficaram interessados em aprofundar mais os seus conhecimentos. E foi aí que surgiram novas ligas. Atualmente, as diretrizes curriculares nacionais reconhecem e incentivam a prática das atividades das ligas acadêmicas por agregar conhecimento e valor à vida do estudante. Bom, professora, a gente soube um pouquinho mais da história das ligas acadêmicas no país. Estamos falando também sobre essa trajetória das ligas acadêmicas na UPF, mas a gente sabe que durante esse primeiro semestre, e agora também, não é? Vocês tiveram que se adaptar, assim como todo mundo, professora. Quais foram as atividades desenvolvidas? Como que vocês deram continuidade às atividades das ligas, mesmo com o afastamento social devido à pandemia?
Eu considero, né, que esse período, né, da pandemia, ele nos trouxe bastante desafios, né, para a gente como professor, para os alunos, né, principalmente os das ligas acadêmicas no qual eu trabalho, e diante de todas as temáticas que são as ligas, a gente procurou desenvolver ações voltadas à promoção à saúde e à questão de orientação, de trazer informações, não só para a comunidade interna, mas para a comunidade externa também, tendo algum público-alvo, às vezes, específicos, por exemplo, pacientes de oncologia, né? Familiares que possuem seu membro da família em uma UTI, enfim. Foram diversas as atividades, né? Eu posso até citar algumas para a gente estar conversando sobre elas. Vale ressaltar que, além de lives, de atividades online, foram produzidos vídeos que são publicados, né, no YouTube, no Instagram. As atividades que a gente vem desenvolvendo neste período têm tido uma boa aceitação na comunidade, visto que elas utilizam de uma linguagem clara, né, para que as pessoas possam entender aquilo que se está falando. Nós tivemos várias atividades. Por exemplo, a Liga de Infectologia, ela organizou, né, junto com a Faculdade de Odonto, enfim, 2 cursos, né, de capacitação, né, para cuidadores, né, de idosos com relação ao Covid-19, no qual eu coordenei. Nós tivemos vídeos vinculados às redes sociais, sobre a questão da saúde da criança, né, em tempos de pandemia. Fechamos parceria com escolas para desenvolver atividades de orientação com relação ao Covid para as crianças, juntamente com os pais. Essas parcerias, vale ressaltar que elas não são só deste período de pandemia, elas já vêm antes da pandemia e com certeza continuarão depois também, né? Então, nesse momento, a gente está priorizando desenvolver ações voltadas para a questão da pandemia. No entanto, outras temáticas vêm sendo trabalhadas, por exemplo, na escola de educação infantil, que a gente está trabalhando, que é a EMEI Biancini, a gente está desenvolvendo ações não só com relação à pandemia, mas também com relação à prevenção de acidentes e outras temáticas que os próprios pais e a escola nos trouxe como importante neste momento, né? Visto que as crianças também permanecem bastante em casa, né? Nós temos outras atividades, por exemplo, a Liga de Medicina Legal, ela trabalha com relação à prevenção da violência contra a mulher em tempos de pandemia, né? Nós temos outras atividades também, por exemplo, a Liga de Endocrinologia, ela trabalhou Covid na endocrinologia, com orientações com relação ao diabetes, com relação à vitamina D, o uso da vitamina D e outras questões relacionadas à questão do Covid. Nós também temos algumas atividades através da Liga de Terapia Intensiva, né, que são orientações à comunidade geral com relação à unidade de terapia intensiva, às UTIs, quais os critérios que levam o paciente com Covid ser encaminhado para uma unidade de terapia intensiva, como que os familiares podem ter e receber informações daquele paciente que está lá na unidade de terapia intensiva, enfim, informações gerais sobre essa questão, né? Nós também, a Liga de Psiquiatria tem trabalhado muito no sentido da questão da saúde mental mesmo, né? Tivemos atividades na questão da saúde mental voltada aos estudantes, não só da Faculdade de Medicina, mas como de toda a universidade. Estamos tendo atividades sendo trabalhadas, né, com relação a temperamentos durante a quarentena, né, que é muito importante também, a questão do comportamento, enfim, o universo infantil, né, durante a pandemia, a questão da valorização da vida. Então, a gente tem, foi produzido também por esta Liga um manual de saúde mental do estudante universitário. Então, tem várias atividades que estão sendo desenvolvidas. E vale ressaltar que o retorno está sendo bem importante, gratificante, e isso é bom,
porque os alunos cada vez estão mais estimulados, né? Quando a gente tem retorno de algo que a gente faz, e tem essa gratificação, que tem um retorno, com certeza a gente fica mais motivados. Então, a gente tem trabalhado nesse período diretamente com as ligas nessa questão, né? E eu, particularmente, gostaria, né, de dizer que eu estou muito satisfeita com o trabalho que as ligas vêm fazendo, principalmente pela questão do protagonismo, né, dos alunos. Isso é liga acadêmica, né? Os alunos devem ser protagonistas da sua atividade. Pois é, professora, justamente isso que eu ia lhe perguntar, porque existe a supervisão, é claro, dos professores, mas qual é o papel dos estudantes exatamente, não é? São eles que propõem essas ações, eles que organizam todas essas ações, como é que funciona? Bem, como eu te falei, eles têm uma carga horária semanal, mesmo que eles são voluntários, né? Eles se encontram agora no período, né, mesmo que online, e eles planejam semestralmente as atividades que eles vão realizar durante o ano, né? É claro que esse planejamento ele é estratégico, né? Porque, por exemplo, o que se tinha planejado para o primeiro semestre desse ano precisou ser modificado em algumas situações. Então, na temática específica de cada liga acadêmica, o grupo discute, os alunos, né, que fazem os ligantes, que a gente diz, eles discutem o que seria importante, né, a liga estar desenvolvendo com relação a atividades de extensão, com relação ao ensino, com relação à pesquisa, que eles também desenvolvem pesquisas. Então, nesse momento de pandemia, eles têm se encontrado e voltado, enfim, com o objetivo de orientar a população de modo geral com relação à pandemia. É claro, como eles têm um professor orientador, eles precisam também estar discutindo com o professor. Eles levam a proposta e o professor vai estar vendo com eles toda essa questão. Mas o que vale ressaltar é que as atividades das ligas, junto à comunidade, elas são demandas normalmente da comunidade, né? Porque quando se faz uma parceria com o CRAS ou com uma escola, eles ouvem a escola, a comunidade escolar, para saber o que seria importante neste momento para eles, né? Porque não adianta a gente planejar internamente uma ação da liga, ir lá e levar o pacote pronto para a escola. Ó, a gente tem essa atividade, a senhora quer sim ou não, né? Não, a gente realiza a reunião, por exemplo, com a escola, vê quais são as demandas, o que ela considera importante nesse momento, qual é a faixa etária dos alunos, a série, quantos alunos têm, público-alvo, enfim. E aí eles organizam as atividades. Então, eu acho importante a participação nas ligas acadêmicas, porque o aluno, ele passa a aprender, né, a ter um contato maior com o planejamento, com a organização de atividades e de eventos, porque eles organizam eventos, congressos, seminários, simpósios, né, durante o ano todo. E também, dentro dessa proposta de organização, a gente tem toda a questão administrativa da própria universidade, né, para se colocar e se institucionalizar um projeto, a inclusão num sistema orquestra, como se dá a questão orçamentária, como se dá a questão de relatórios finais, né? Então, toda essa questão é importante para o aluno, porque ele passa a entender, né, e aprende a questão da gestão, né, do gerenciamento em saúde. Sem dúvida. E quem também participa do programa é a acadêmica de medicina Vitória Schmitz. Vamos acompanhar o depoimento dela. 3, 2, 1. Professora, a gente quer agradecer a sua participação aqui no nosso programa Universidade Aberta de hoje, falando sobre esse importante trabalho realizado pelas ligas acadêmicas da Faculdade de Medicina, um trabalho que agora se torna ainda mais importante, é claro, mas que vem aí com uma trajetória muito rica, tanto na formação dos acadêmicos, como também nessa contrapartida, não é, junto à comunidade. Então, a gente lhe agradece também as duas acadêmicas, não é, que deram os seus depoimentos, né, e a gente fica acompanhando, então, o trabalho que vem sendo realizado por esse programa. E, professora, só para a gente encerrar,
Quem está nos assistindo e que gostaria de assistir alguns dos vídeos ou participar das atividades que vêm sendo feitas remotamente, como é que pode fazer? Bem, nós temos publicações, né, através do Instagram, YouTube, né, então, assim, a gente até pode estar divulgando de outras formas também, mas no YouTube tem várias dos vídeos produzidos, né, em Instagram. As ligas acadêmicas também têm uma página, né, no Facebook, né, então isso ele vem sendo divulgado. E alguns vídeos também foram produzidos junto ao PFTV, né, que também podem ser inseridos e foram junto à página da UPF, né? Então tá certo, né? Fica esse convite, então, para você acessar a página da UPF, também as redes sociais das ligas acadêmicas, até porque informação com credibilidade nunca foi tão importante como agora, não é? Informação com credibilidade salva vidas. Mais uma vez, muito obrigada, professora. E o nosso programa de hoje chegou ao fim. Se você gostou do assunto, pode assistir de novo na íntegra no nosso YouTube. Na próxima semana, continuamos com a nossa série de entrevistas especiais, falando de mais um projeto de pesquisa ou extensão aqui da UPF, que se adaptou e continuou desenvolvendo ações mesmo durante a pandemia. Eu espero você. Até lá!